Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Acho que hoje, só por uma questão de ser a primeira aula e vocês todos serem alunos, né, que estão no segundo semestre, eu peço que vocês abram as câmeras. Por favor, abrindo as câmeras. Estou aguardando. Não é possível que ninguém tenha câmera, né, gente? Ah, começaram a aparecer aqui alguns. Jonatas, pode deixar aberto só por um pouquinho, gente. Só para a gente poder, né, para eu poder ver vocês, que são alunos que chegaram esse ano, de 2020. Né? Depois todo mundo pode ficar só com quadradinho, não tem problema não. Sejam bem-vindos à nossa turma de Introdução à Engenharia Química. Nós vamos começar a nossa jornada aqui de 13 aulas, 13 semanas na verdade, 10 aulas. Dessa vez a gente não precisa ter aquela correria toda, tá? Aqui, Jéssica, bem-vinda. Tá, vamos lá, gente. Eu quero ver vocês. Né? Tanto tempo, vocês nem entraram em sala de aula ainda na Rural, são todos alunos virtuais. Oi, tudo bom para você? Deixa eu ver você, a Tuane. Tuane aqui é o Jorge, Joana e o Rei. Você já tinha aberto aí uma vez, né, meu filho? Tudo bom? Como é que pronuncia seu nome? Eu rei mesmo. Ah, tá. Bem-vindos todos vocês. Olha que carinha boa, gente. A vantagem de pegar uma turma toda de semestralizado é isso, né? Todo mundo com o olhinho brilhando, com vontade de começar. Espero que vocês não tenham ficado muito traumatizados do cálculo e da química geral, né? Mas a introdução é um momento que vocês vão estudar muito, 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 muito. Todo mundo assistiu aos vídeos? Nosso sistema de trabalho é sala de aula invertida, então vocês vão ter o material, falar com o microfone fechado, eu não consigo te acompanhar, Jéssica. Tem que ser com o microfone aberto. Olha, tem duas pessoas aí assistindo, quem é? Quem são? Abre o microfone. Não, professor, eu tava tendo dificuldade aqui e ela tá tentando me ajudar. Ah, tá bom. Tá. Quando eu entrar no PowerPoint, aí vocês vão precisar estar com o microfone ligado, porque eu não vejo mais a sala, né? Mas enquanto eu tô aqui, dá pra manter tudo fechadinho, tudo... Ah, mais alguém que abriu aqui a câmera. Natália, seja bem-vinda, Natália. Não é? A gente vai passar rapidinho, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a nossa disciplina. Vocês já receberam o arquivozinho com a avaliação continuada. Hoje, essa é a única avaliação continuada que é produção de texto. Depois é conta e muito mais conta, tá? Então a gente vai ter realmente um longo percurso de trabalhos aí. Agora, se vocês quiserem, podem fechar a câmera, porque normalmente costuma dar umas travadas. Podemos ficar só com os quadradinhos. Eu vou ficar aqui com as minhas duas câmeras. A gente vai editar isso aqui. Uma coisa que eu preciso que quem não mandou ainda me mande e preenchido corretamente é aquele documento de autorização de uso de imagem e voz, porque a gente grava as lives. Eu edito para tirar esse monte de buraco, de ficar esperando alguém abrir o microfone, de dar alguma travada para poder ficar só realmente o conteúdo, aquilo que vale a pena ser discutido. Essas transições de tela eu tiro todas também para a gente poder trabalhar com mais dinamismo. Então, de vez em quando vocês vão aparecer, a voz de vocês vai ser ouvida e esse documento precisa ser colocado. Então lembra, gente, um monte de gente preencheu errado muitas vezes até. Né? Lá em cima é para colocar o nome, pode ser digitado. Né? Logo abaixo do nome tem escrito assim, número de matrícula, aí pode tirar aquela linha vermelha também, né? Porque aquela linha vermelha era só para dizer que alguém, se for menor de idade, pai e mãe é que vai ter que assinar, tá bom? Entra o nome do aluno ali, mas o pai e a mãe que assina lá embaixo. E lá embaixo é a assinatura digitalizada, tem que dar um jeito de digitalizar essa assinatura para colocar lá, tá bom? Então, quem não mandou ainda tem até o dia 10 de junho. Essa aula de hoje a gente já está gravando, já desde antes de eu entrar aqui na sala com vocês. E nós vamos editar até sexta-feira. Eu espero que já esteja disponível logo depois de vocês me enviarem de volta a avaliação continuada. Para que a gente possa seguir com algum tipo de ordenação, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, que é parecida com o PowerPoint que vocês viram na apresentação, né, no vídeo, mas... Pronto, vocês estão vendo agora, eu preciso que abra o microfone para me responder no áudio, tá? Eu não tenho mais a visão da sala. Estão vendo uma tela em branco só com a apresentação da disciplina? Beleza, então estamos aqui agora no PowerPoint, eu não vejo mais vocês, mas... Né? Assim como vocês viram lá no vídeo, nós vamos começar hoje a disciplina de Introdução à Engenharia Química, que é o primeiro contato de vocês com aquilo que será a carreira de vocês. Então, todos vocês, todos, essa turma tem 100% de alunos semestralizados, ainda ficaram acho que uns 2 ou 3 semestralizados de fora. Mas então, assim, é muito bom trabalhar com uma turma mais homogênea, vocês se conhecem, vocês têm o mesmo período de entrada, então criam uma sinergia, criam uma cumplicidade que é muito boa.
até o ponto de um ajudar o outro. É muito ruim à medida que alguém faz pelo outro as tarefas, tá bom? Estão compreendendo isso? Tá? Por quê? Porque vocês agora que são alunos de uma universidade, vocês não estão mais a estudar para apresentar um boletim cheio de nota azul para o papai e para a mamãe e pedir aumento de mesada. Cada disciplina é parte da sua carreira. Cada uma das disciplinas, aquelas que vocês fizeram no período passado e as que vocês vão fazer daqui para frente, precisam ser aprendidas, os conteúdos serão necessários para que vocês sigam adiante, para que vocês tenham a carreira engenheiro químico, engenheira química consolidada na vida de vocês. Então, tenhamos atenção em relação a isso, porque a gente realmente não... Às vezes fica assim, mas é só a questão de passar, é escolher a melhor turma. Não façam esse pacto de mediocridade que de vez em quando a gente fala, né? Em algumas turmas tem sempre aquele aluno, os alunos conversam, meu aluno também, meu filho também é aluno da engenharia química, então a gente sabe das conversas que rolam entre os alunos, de que faz com tal professor que é molinho, faz com tal situação que é mais fácil. O mais fácil normalmente não vai ser o mais produtivo para vocês, tá? Então procurem aquelas situações, aquelas turmas, aquelas disciplinas em que vocês vão ter o melhor conteúdo, a melhor apresentação da matéria. Por quê? Introdução por exemplo, né? Cálculo 1 é pré-requisito de introdução. Então, se fizeram o pacto de mediocridade em cálculo 1 e vocês não tinham escolha, porque cálculo 1 vocês foram matriculados e não tiveram escolha, agora em cálculo 2 tem, né? Vocês vão passar aperto, porque aluno que chega em introdução à engenharia química e não consegue fazer uma derivada, não consegue fazer uma integral, vai passar aperto, principalmente na parte final da matéria, tá? Aluno que chega num curso de graduação e não tem a matemática do ensino médio e do ensino fundamental bem consolidada na cabeça, vai passar aperto, tá? É inaceitável que alunos universitários não saibam usar a propriedade distributiva da multiplicação. E isto acontece muitas vezes em muitas provas. É inaceitável que alunos de curso de graduação, principalmente de engenharia, não saibam fazer somas e inversões de somas de frações e subtrações de frações. Então é bom que vocês façam também a revisão da matemática lá do ensino médio, do ensino fundamental, que ela vai ser a primeira ferramenta que vocês vão usar aí, pelo menos num pedaço bom da nossa jornada, que nós vamos resolver equações algébricas. Só lá no final é que nós vamos resolver equações diferenciais. Então, vocês têm aqui a nossa apresentação. Esse é o nosso cronograma de aulas, tá? Nós então teremos 10 encontros síncronos, né? 10, só até aqui o dia 4 de agosto. E depois 3 momentos assíncronos. A primeira avaliação objetiva, a segunda avaliação objetiva. Se passou, tudo bem. Se tem 75% de frequência, tudo bem. Vai com Deus, segue para diante para as próximas disciplinas. A gente encontra lá no quarto período, quando vocês vierem fazer métodos computacionais. Mas, se não conseguiu lograr a média 5 com as 2 avaliações, tem a chance de fazer opcional. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Mas as avaliações objetivas, que são aquelas que vão compor a nota de vocês para aprovação, reprovação por nota, por média, não são as únicas avaliações. A cada encontro síncrono vai corresponder uma avaliação continuada. Tá? Então, as nossas atividades síncronas são essas que nós vamos ter aqui, os nossos encontros de toda quarta-feira às 10 horas, com mais ou menos 1 hora de duração, talvez nem tanto, às vezes um pouco mais, a gente vai ver como vai ser a dinâmica da turma, tá? Mas ela vai ser constituída de estudo de casos, tira dúvidas, resolução de exercício de fixação. Por quê? Porque em metodologia de sala de aula invertida, os alunos têm acesso a todo o material de suporte, as videoaulas que eu tive todo o cuidado de preparar para vocês, de revisar, para que vocês tenham acesso a esse material desde o domingo de manhã. Então tentei 3 dias aí para poder dar uma estudada no material. Como estudar os vídeos? Deixa eu dar uma dica, já que vocês são todos muito novinhos. Como estudar os vídeos? Não passa em velocidade 2 para dizer que viu o vídeo, né? Vai passando, faz uma pausa, monta um caderno a partir dos vídeos, façam anotações. Porque vocês já imaginaram, daqui a 3, 4 aulas vocês precisam de uma informação que está lá no vídeo 1 e não sabem mais onde está, vão ter que passar o vídeo todo de novo? Então façam um caderno a partir dos vídeos e tragam para os nossos encontros síncronos as dúvidas, aquelas que vocês não conseguiram resolver assistindo ao vídeo mais de uma vez, assistindo o vídeo até entender realmente os conceitos que estão colocados ali. Além dos nossos encontros síncronos, nós vamos ter as nossas atividades assíncronas. E aí eu quero um cuidado danado de vocês para me ouvir aqui a esse respeito, porque assim, que seria atividade assíncrona? Textos de referência,
aquela apresentação em PDF que vocês receberam também. Fundamentação teórica vai estar ali. Tem os livros que foram recomendados para vocês. Quem tiver acesso aos livros também pode fazer. Listas de exercícios, exercícios de fixação, que não são as avaliações continuadas. As videoaulas, que trazem o conteúdo básico, que vai ser discutido no encontro síncrono. As avaliações continuadas. As avaliações continuadas, elas servem como um instrumento único de colocar vocês permanentemente estudando um conteúdo. Então, a aula de hoje, que é uma aula mais simples, que é uma aula de apresentação, que é uma aula que fala da área da engenharia química, vocês vão fazer uma avaliação continuada de produção de textos sobre a engenharia química, em vários aspectos, inclusive código de ética e tudo mais. Né? Vocês já devem ter visto que a avaliação continuada não é exatamente aquela que apareceu na videoaula, porque essa videoaula foi gravada para o período passado. E este ponto específico, a avaliação continuada, não precisa ser igual. O resto do conteúdo é igual, mantém-se o mesmo vídeo. Tá? Então, mas nas próximas nós já vamos entrar com material de característica de engenharia química mesmo. Então, preparem uma calculadora, preparem seu material. E as avaliações continuadas e as avaliações objetivas, que o pessoal chama de prova, né? Mas aqui na metodologia de sala de aula invertida, ela não é apenas a prova, aquela que vocês estão acostumados a fazer presenciais, elas precisam ser enviadas para mim. Tá todo mundo atento aí agora? Alguém, pelo menos assim, professor, estamos todos prestando atenção? Fala no áudio, por favor. Sim, tanto as avaliações continuadas como objetivas, e eu vou repetir isso várias vezes, mas eu estou falando no primeiro dia de aula, eu estou deixando gravado no primeiro dia de aula, exatamente para que a gente não diga depois assim, mas eu não sabia. Então, tanto as avaliações continuadas como as avaliações objetivas, elas têm que vir para mim num único arquivo em PDF. Então, anotem isso. Toda a documentação que vocês enviarem para mim virá em PDF, em arquivo único. Mas, professor, eu resolvi o problema com 5 folhas. Você vai fazer a digitalização das 5 folhas e vai gerar um único arquivo em PDF e mandar para mim para aquele e-mail que vocês têm lá, prof.mauriciomancini@gmail.com, tá bom? E a mesma coisa com relação às avaliações objetivas. Questão importantíssima. Todo esse material digital que vocês me mandam é corrigido digitalmente. Não tem condição de eu ficar imprimindo, né, para poder corrigir. Então, isso tem que vir legível numa tela de computador, num monitor. Todo o material que vocês me enviarem terá que ter orientação para ser legível de cima para baixo, da esquerda para a direita. Como a gente lê normalmente, né? Vocês estão olhando aí a tela onde está o cronograma? Você tem lá a letra C do cronograma, está lá em cima, né, no alto esquerdo da tela, e a gente vai descendo e lendo. Não adianta fazer isso aí virado, né, no sentido, botar uma coisa que é paisagem no formato retrato que vai ter que virar a cabeça para ler. Isso nas avaliações é gravíssimo. Quem fizer assim, essa parte que estiver dessa forma ilegível, de cima para baixo, da esquerda para a direita, vai ser desconsiderada, não vai valer pontos, tá bom? Então, entenderam isso? Como mandar para mim as avaliações, o material que a gente vai estar trocando? Alguém responde? Sim, professor. Tá, ok. Mas lembrem bem, porque assim, não dá para cochilar, porque imagina eu com 77 avaliações diferentes, porque para cada um de vocês, das outras turmas também, é elaborada uma avaliação objetiva, um gabarito diferente. E se eu tiver que ficar virando a cabeça 77 vezes para poder ler uma tabela que está em uma posição errada, vou terminar a minha vida com torcicolo, com problema de coluna. Então vocês têm a responsabilidade de mandar o documento como ele foi pedido, no formato que foi pedido. E aí cada avaliação continuada visa isso, manter vocês em contato com o conteúdo daquela atividade síncrona, por isso que ela sai, né, no mesmo link que vocês recebem a convocação para atividade síncrona, já vai anexo o arquivo da avaliação continuada, para entregar às 13 horas da sexta-feira consecutiva à nossa atividade síncrona, nem 1 minuto depois. Assim também como as avaliações objetivas, nem 1 minuto depois. Tá? Nas avaliações objetivas, vocês terão 2 horas para fazer as avaliações, para resolver as questões, mais 20 minutos para digitalizar, produzir o arquivo em PDF e me enviar. Então, as avaliações objetivas vão ocorrer das 10 às 12 horas. Vocês terão das 12 às 12h20 para digitalizar todo o material, gerar o PDF e mandar para o e-mail prof.mauriciomancini@gmail.com. Se chegar às 13h21, aquela prova tirou 0. Todo mundo entendeu isso? Por quê? Períodos passados, a gente ia deixando um atraso, ia descontando pontos e o pessoal começou a achar que era desconto demais, que o atraso era pouco. Tinha gente que a prova terminava meio-dia e mandou para mim às 4 horas da tarde. Faz sentido isso? Não faz sentido, né? Dá tempo de botar 3 pessoas para fazerem a prova e fazer 3 gabaritos diferentes. Então,
toda a questão da área vai ser rigorosa. Todos nós temos as nossas limitações tecnológicas, então nós vamos ser prudentes de não contar com deadline, com entregar no último minuto. A mesma coisa com relação à avaliação continuada. Mais de 48 horas. Vocês receberam o texto da avaliação continuada de manhã cedo, às 8 e pouquinho, e terão até às 13 horas de sexta-feira para me enviar. Mais de 48 horas. Se alguém que mandar às 13 horas e 1 minuto, ganhou falta. Porque a função única, enquanto nós estivermos no remoto da avaliação continuada, é validar a presença assíncrona. Porque eu não tenho como controlar se vocês leram os textos. Eu não tenho como controlar quanto dos vídeos vocês assistiram, em que velocidade vocês assistiram, se vocês colocaram o vídeo para reproduzir lá e foram fazer outra coisa. A única forma de controlar que vocês fizeram algum trabalho assíncrono é quando vocês me mandam a avaliação continuada, que não pode estar incompleta e que não pode ter cola. Como é que a gente identifica cola? Tá errado, igual, em 2 avaliações. O certo é tudo que a gente quer, né? Então, se vai colar, não estou dizendo que vocês podem nem devem, né? Mas se vai colar, cola de alguém que sabe mais. Porque colar de alguém que sabe tanto quanto a gente, ou sabe menos que a gente, é muita falta de inteligência. E se eu pegar a cola nas avaliações continuadas, eu vou dar zero, eu vou dar falta para quem colou e para quem deu a cola. Então, os dois, as duas, às vezes 4, né? No período passado eu tive uma turma que 4 alunos sistematicamente mandavam os arquivos errados iguaizinhos. Então ficava bem complicado e ficava claro ali que não tem como alguém que está com a sua calculadora, que vai fazer contas com 4, 5 casas decimais, cometer o mesmo erro no mesmo ponto, no mesmo número de casas decimais. Isso é cola. E essas avaliações continuadas com cola, após o prazo, não, fora da formatação exigida, não serão validadas para cômputo de frequência. E aí pode haver reprovação por falta em função de não entrega ou entrega incompleta de avaliação continuada. Elas não precisam estar 100% certas, porque de vez em quando a gente comete um erro de raciocínio aqui e outro ali e erra, mas cada um vai cometer o seu erro próprio. As avaliações continuadas e as avaliações objetivas são tarefas individuais. Não são tarefas para fazer em grupo. Todo mundo entendeu isso? São tarefas individuais, certo? Gente, cadê a resposta? Tá, beleza. Tá? Então eu vou seguir aqui com a tela, porque eu acho que o que eu tinha que falar de avaliação e avaliação continuada já foi. Vou só resumir então para nós aqui o nosso cronograma de avaliações. Nossas avaliações vão ocorrer, as objetivas, né? No dia 11 de agosto, às 10 horas, de 10 às 12. No dia 18 de agosto, de 10 às 12. A primeira e a segunda avaliações objetivas. Tá? E vocês ainda têm a oportunidade de fazer avaliação opcional. E é opcional, então, porque é opcional, haverá um documento que vocês também vão preencher e me enviar solicitando a avaliação opcional e se comprometendo a fazer. Porque nesses 3 dias aí só existe frequência assíncrona, perceberam? As nossas avaliações não são síncronas. Vocês não vão ter que estar aqui na tela e olhando para a tela todo mundo de câmera aberta e vendo vocês fazerem prova. Vocês vão fazer de câmera fechada, não precisam nem entrar na sala e vão me mandar no horário aprazado lá. Certo? Entenderam isso? Então esses 3 dias só se computa, né, presença ou frequência assíncrona, o que na computação final lá vai ser realmente pesado. Então quem mandar o documento, deixa eu pegar aqui meu apontador para poder facilitar para vocês, quem mandar um documento pedindo para fazer a avaliação opcional, porque quer melhorar a nota e eu recomendo, tá bom? Se fez assim, ficou com média 5,5, média 6 e sente confiança suficiente que pode melhorar fazendo uma prova opcional, peça, faça. Entendam que aquele que passa com 5 só sabe metade. E às vezes nem isso do conteúdo. E quando chegar lá na frente vai precisar de 100% do conteúdo. Então é bom que vocês se esforcem, que vocês mostrem empenho, que isso mostra também uma dinâmica de crescimento, de amadurecimento na sua formação. Então fez a solicitação de avaliação opcional, pode não fazer. Ela é opcional, até para quem já está reprovado por nota. Você não é obrigado a fazer porque não alcançou a média 5. Né? Mas solicitou, assumiu o compromisso de fazer e enviar. Senão vai tomar 2 horas de falta assíncrona. E isso pode depois representar reprovação por falta lá na frente, tá bom? Entendido isso? Sim, professor. Beleza. Então como é que a gente computa a nota? Do mesmo jeito que fazia lá no ensino médio fundamental. 2 provas, né? Média aritmética. Chegou com média 5 e frequência maior do que 75%, está aprovado. Tá? Média final menor do que 5 depois da opcional e frequência maior do que 75% está reprovado. Se tiver frequência menor do que 75%, pode ter média 10, está reprovado. Todo mundo entendeu que frequência é
obrigatória, é uma legislação federal, não é uma questão que é uma determinação da Universidade Rural. É uma lei federal da década de 1970. Vocês nem estavam sonhando em nascer quando essa lei foi colocada e continua valendo até hoje. Então é importante entender isso. Frequência, 1 hora síncrona nos nossos 10 encontros, mais as horas assíncronas computadas pela avaliação continuada e pelas avaliações objetivas. Se deu 74,5, 74,5 não é 75, reprovado. Como é que a gente faz essa conta? Eu vou agilizar a vida de vocês. Se teve 7 horas de falta assíncrona, ou falta, né, geral, 7 horas gerais de falta já está reprovado por falta. Porque nós vamos ter 26 horas, portanto, 25% disso é 6,5. 7 falta já é mais do que menos do que 75% de presença. Entendido isso? Com relação à prova opcional, à avaliação opcional, está aqui essa observação que eu destaquei aqui, que eu destaco sempre, ela nunca prejudica, né? De vez em quando aparece alguém e diz assim, olha, se pedir optativa e tirar nota menor que as provas para aumentar a nota, eu vou substituir. Não pode, é legislação da Rural. Prova optativa só ajuda. Ela só substitui se ela for uma das maiores notas. Eu recomendo para todo mundo que se esforce bastante para passar com 2 provas. Mas se sentir que pode melhorar a nota fazendo opcional, nenhum problema. Eu não vou ficar bravo de fazer mais um gabarito e mais uma prova para aplicar para esse aluno dedicado, para essa aluna dedicada que querem melhorar a sua nota. Eu vou ficar bravo se me pedir, qualquer um, seja aquele que está desesperado para passar ou aquele que quer melhorar a nota e não fizer. Aí tosca a falta lá e pode ser que fique reprovado por causa disso. Tudo bem? Deu para entender? Pessoal, acorda aí. Isso. Então, olha só. Na metodologia, né, de sala de aula invertida, vocês já devem ter assistido lá nos vídeos. Esses são as nossas referências mais significativas. Volto a comentar, né, o Himmelblau, ele serve tanto para a introdução à engenharia química quanto para fundamentos de engenharia de processos. Na engenharia química, na introdução à engenharia química, não é necessário que vocês tenham o livro. É bom que tenham, mas não é necessário. Ninguém vai gastar R$300 se não puder, no mínimo, tá? Então, entendam que a gente consegue se estudar, se empenhar. E como é que se estuda a introdução à engenharia química? Para cada hora da disciplina, tenham pelo menos mais 2 horas extras de estudo. Ou seja, vocês vão estudar 6 horas por semana de introdução à engenharia química por semana. Compreendido isso? Vão fazer exercícios, vão assistir aos vídeos, então toda essa parte vai estar embutida lá nessas horas adicionais que qualquer bom profissional tem que ter. Vocês não gostariam de se consultar com um médico que passou só assistindo aula com média 5, né? Ele sabe cuidar da sua perna esquerda, mas não sabe cuidar da sua perna direita, ia ficar bem complicado isso. Então a mesma coisa com engenharia química. Eu não quero abrir um jornal quando eu já estiver aposentado, e eu sou da geração que vai conseguir se aposentar, né? E ver que um de vocês explodiu uma fábrica porque não soube fazer a conta direito, porque não soube usar os conceitos direito. Tudo bem? Então, assim, vamos seguindo, vamos estudando, e dedicação é tudo. Vocês chegaram juntos, semestralizados numa disciplina do 2º período, o que significa que se dedicaram e aprenderam a se dedicar no 1º período. Então, sigam com essa proposta, tudo bem? E aí, só para revisar o vídeo, só para repassar aquilo que a gente viu lá no vídeo, né? A gente vai estudar bastante as matérias básicas. Não imaginem que aquele cálculo 1, que aquela integral, que aquela derivada nunca mais vai aparecer na vida de vocês. Ao contrário, é o que mais vai aparecer na vida de vocês. A física para entender os fenômenos, a química, a biologia, claro, né? Não haveria engenharia química sem química, né? Então é importante vocês estarem atentos a isso. Todas as matérias do ciclo básico, isso aqui aparece para vocês no ciclo básico, né? E o engenheiro químico hoje, para fazer a parte de bioprocessos, precisa de biologia também, precisa conhecer aquela profundidade toda, mas precisa conhecer, porque vocês vão ter logo bioquímica, vão ter outras coisas mais adiante que são importantes. Vamos estudar também os fundamentos da engenharia, isso aqui que fará de vocês engenheiros e engenheiras químicos, termodinâmica aplicada da engenharia química, fenômenos de transporte, que são as transferências de calor, quantidade de movimento e massa, operações unitárias, que são as separações normalmente físicas dos produtos em relação aos reagentes obtidos no reator, cinética química, que vai dar para vocês a percepção da dinâmica de um processo, se ele vai acontecer num tempo hábil para poder ser um processo industrial ou não, e o cálculo de reatores, afinal de contas é engenharia química, e todos os processos de vocês vão ocorrer dentro de reatores. Então, saber calcular os reatores, saber entender como que se projeta um reator, é muito parte da sua vida. Se alguém
Se algum de vocês 25 aí foi excelente aluno de química no ensino médio e achou que ia escolher engenharia química para poder trabalhar com muita química, se enganou redondamente. Vocês vão precisar de uma composição muito harmônica de matemática, química, física, muita matemática, mas muita matemática. Para ser engenheiro tem que ser muito bom em matemática, e a química como sendo a base, como sendo o pano de fundo de todos os processos. Tudo bem? Entenderam isso? Mas olha só, o que faz vocês engenheiros químicos, vocês têm aqui até a palavra química na termodinâmica, mas as outras coisas, e a cinética química também. Mas as outras coisas tem muito da física em fenômenos de transporte, tem muito da física em operações unitárias, tem muita matemática em cálculo de reatores e assim por diante. Então entendam que o básico é básico exatamente para vocês poderem ir adiante aqui. Além disso, é lógico, tem aquelas disciplinas que vão fazer de vocês engenheiros mais elaborados, o projeto de um processo, a modelagem dele, fazer programas simuladores, isso é diferencial hoje, aprendam simulador. Vocês viram que eu já coloquei lá, né, uma proposta para vocês assistirem a um curso de ENSO que a gente deu numa semana acadêmica do ano passado. Aquilo ali já introduz vocês ao uso dos simuladores, são muito frequentes, são muito necessários para engenheiros. Tá? E ainda o nosso destino final, aqueles que forem principalmente para a área industrial, é acabar como administrador. Então é bom ter noções de economia, noções de administração, noções de gestão empresarial, noções de gestão de pessoas, o que não é a mesma coisa que gerenciar uma empresa, gerenciar grupos de trabalho. E, sem dúvida nenhuma, não é noção. Vai ter que ter muito conhecimento de gestão ambiental, para que a gente não seja destruidor do ambiente, certo? Todo mundo entendeu esse conjunto de saberes que serão necessários aqui? Ficou claro para vocês? Sim. Isso. Então, se alguém acha que ia vir para cá só para estudar química, ainda tem tempo de buscar um curso onde vai ser mais feliz, porque engenharia vocês vão usar muita matemática, muita física e muita química, tudo junto e misturado. Bom, a gente tem engenharia química, como eu falei lá no vídeo, em todas as partes, né? Na petroquímica, que é o grande momento da indústria no Brasil até hoje, que é a indústria dominante. A derivada dela é a indústria de polímeros, ela recorre ao material oriundo do petróleo, na maioria das vezes, para produzir seus produtos, mas nós também vamos ter em materiais, nós também vamos ter, nessa busca desenfreada que nós estamos aí, de fármacos, de produtos, de princípios ativos, né, dos IFAs, né, o ingrediente farmacêutico ativo, essa palavrinha, essa siglazinha ficou tão comum nesses últimos anos de pandemia aí que a gente está, né, até chamando a atenção para ela. O engenheiro químico vai trabalhar nisso aqui, principalmente na parte de produção industrial. Uma coisa é o químico e o bioquímico estarem lá no laboratório, pingar um ingrediente desse numa célula e ver que a célula morreu, ele serve para combater uma infecção in vitro. Depois eles vão fazer testes com médicos para ver se serve para combater a infecção em vivo. E depois vai entrar um engenheiro para dizer assim, agora nós vamos montar uma planta industrial para produzir isso em quantidade que todo mundo, que possa vacinar todo mundo. E é aí que começa a carreira de vocês a ser mais relevante, mais importante. Então, não é essa atividade assíncrona de vocês, né? Não é essa avaliação continuada de vocês, isso aqui é de período anterior, mas nós vamos pesquisar esse período, essa informação que vocês têm aí, não só sobre os polos petroquímicos. Aliás, eu acho que foi, né? Foi. Antes era o parque industrial. Essa aqui já é de vocês, sim. Estudar o que é um polo petroquímico, como é que ele funciona, o que é a central petroquímica, o que ela fornece para as empresas que estão em torno, onde é que estão os nossos polos petroquímicos do Brasil. Nós temos mais de um, são bem fortes ainda hoje, são desenvolvedores das regiões onde eles estão implantados. Então é importante seguir aqui. Agora, né, essa parte aqui eu gostaria de discutir de novo, porque lá no vídeo ela foi rapidinha, mas aqui ela precisa ser considerada. Não se constrói uma pessoa, né, um profissional ético, se você não tiver uma pessoa ética. Então, por favor, essa história do jeitinho, a cola é a maior demonstração de falta de ética que pode acontecer. Aquele discurso velho, né, que quem não cola não sai da escola, para a engenharia, para uma profissão, isso é a pior coisa que pode acontecer, né? Porque as pessoas se iludem achando que elas sabem, se iludem achando que elas têm o conhecimento, mas elas não têm. Então isso já é uma demonstração de falha ética, tá? E se você não tem uma pessoa com ética suficiente para aguentar o tranco das suas próprias limitações e vencer essas limitações, fica muito difícil ter um profissional que vai trabalhar eticamente. Então ética não é corporativismo, não é omissão, não é politicagem. Ética pode ser até resumida naquela palavra que muita gente não gosta hoje, né? Cidadania. Cidadania não tem nada a ver com ser de esquerda ou ser de direita, tá, gente? Cidadania tem a ver com civilidade, com saber lidar na sociedade, com respeitar o direito dos outros, com não furar a fila da vacina, com não sonegar impostos.
com entender que o seu trabalho pode ser poluente, então você vai fazer o melhor possível para que ele não polua o ambiente, que as outras pessoas não sejam contaminadas, e assim por diante. Então é muito sério isso, é muito grave. Em sim, respeito em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas do nosso viver. E aí, por isso mesmo, vocês têm essa... Sim, e essa é a atividade assíncrona mesmo, essa é a avaliação continuada de produção de texto para vocês gerarem para nós essa pesquisinha aí de qual é o código de ética dos profissionais da química. O CRQ tem isso. Vocês têm lá também o link para buscar direto, CRQ 3 aqui do Rio de Janeiro. E... quais são as atribuições de vocês? Porque de vez em quando, de novo, vem aquela história, eu gosto de química, vou fazer engenharia química para passar o resto da minha vida dentro de um laboratório, e de repente você vai se formar e passar o resto da vida num escritório, fazendo levantamento de carga de produção, de chegada, de saída, ou então vai passar um tempo como estagiário preenchendo planilha do Excel, se uma esteira numa determinada indústria de mineração arrebentou, não arrebentou, se vai usar outra, se vai substituir um determinado misturador ou um secador. Então é bom ter cuidado e saber onde nós vamos atuar. Saber a área de atuação vai dizer pra gente assim, olha, eu achava que eu amava química. E aí eu tô falando por experiência própria, né? Eu fiz curso técnico em química, eu fiz engenharia química porque eu gostei da área tecnológica do curso técnico, então eu gostava de operações unitárias, eu gostava de processos de separação, por isso que eu fui fazer engenharia química e não fui fazer química, tá? Mas muita gente gosta de química e vai fazer engenharia porque dizem que dá status, não dá, e exatamente aí é que acaba ficando infeliz. E nessa hora a minha solicitação, a minha, né, o pedido quase paternal para vocês, se avaliem todo semestre. Estou gostando do curso? Estou feliz? Estou infeliz? Será que haveria um outro curso que eu encaixaria melhor? Porque a pior coisa que pode acontecer é começar assim, reprova uma vez, reprova 2 vezes, reprova 3 vezes, porque odeia o que está fazendo. Porque não era aquilo que devia estar fazendo. E aí começa naquele processo de escapismo psicológico, de transferir a culpa para o professor, de transferir a culpa para a pandemia, quando na verdade a responsabilidade é basicamente nossa. Vocês vão aprender ao longo de duras penas até, que a gente frequentemente tem que ir muito além do que o professor tem condições de oferecer para nós em sala de aula. Então se preparem para ir muito além, vocês vão precisar. Tá? Voltando ao nosso problema, olha só que bonitinho o nosso problema. Alguém se assustou quando viu esse problema inicial aí? Hein, gente? Quais conceitos ali vocês já têm, hein? Sim. O que é conversão? Isso aí vocês viram. O que é conversão? Hein? Pode falar. Quem está falando? Quem ia falar alguma coisa e não falou mais? Em outra? Hã? Pegar uma unidade de medida e transformar em outra? Não. Conversão aqui no sentido da reação. Quanto do reagente você vai transformar em produto, entendeu? Quanto do reagente você vai consumir para possibilitar que isso seja transformado em produto, porque nem todo reagente que você vai consumir vai ser transformado em produto. Então vocês viram esses conceitos lá em Química Geral. Quem deu Química Geral para a maioria da turma? Para a turma de vocês. Quem foi o professor de Química Geral? Hein, gente? Chicão. Foi o Chicão. Então eu tenho certeza, porque quando eu dei aula de cálculo 1, o Chicão dava aula de Química Geral e a gente fazia uma dupla imbatível lá no primeiro período, né? Então, gente, ele com certeza falou de conversão, falou de rendimento, falou de seletividade na parte das reações. Nós vamos ver esses conceitos agora repaginados para a área industrial, mas a base está lá no Chicão. Então voltem, estudem a matéria do professor Francisco, tenham noção da importância dela como base para vocês seguirem adiante, porque é importante. Esse X 55% aqui não é um número qualquer. Tá? Então, não se assustem, esse exercício aqui vocês vão resolver lá pro finalzinho. Não será agora, nós vamos começar primeiro com uma parte de introdução bem mais leve. Aí sim, a conversão de unidades, a análise de dimensão de sistemas é a parte inicial, porque se a gente vai medir, a gente tem que saber o que a gente vai medir, que instrumento a gente vai usar para medir alguma coisa, não é verdade? Então isso tudo tem que ser bem colocado para a gente. E não se assustem, cada detalhe desse aqui vai ser trazido para vocês e vocês todos serão capazes de organizar o pensamento. Pensem nisso, uma mente organizada resolve qualquer problema. A mente desorganizada não vai resolver nada, tá? Então vocês vão chegar a todos esses conceitos. Não se assustem, esse exercício inicial ele vai aparecer na vida de vocês ao longo de quase o curso inteiro. Até as vésperas da prova, na verdade, até a terceira aula antes daquele ciclo de avaliações objetivas, nós vamos trabalhar com esse problema aqui. Então as informações que a gente tem é a vazão de alimentação em quilomol, vocês não devem ter ouvido falar de quilomol até hoje, ou até o vídeo, tá? Ouviram falar de mol lá em Química Geral, né? Que é a quantidade de matéria, que é uma das formas de expressar a quantidade de matéria. Ali nós temos quilograma-mol, que é a quantidade de matéria expressa em quilos.
Então é importante a gente estar atento que, por exemplo, 1 mol de água, vocês vão dizer assim, tem 18 gramas. E 1 quilomol de água tem 18 quilos. Entenderam essa relação de mol, quilomol e assim, e o peso molecular lá das substâncias? É exatamente a mesma que vocês viram em química geral, só que aqui em escala industrial. Porque não dá pra gente ficar falando de grama quando vai trabalhar com toneladas, né, de reagentes, com milhares de litros de um soluto, de um solvente. Então é bem importante aprender a fazer essas conversões de unidades, que é o nosso assunto da aula que vem já. Que a gente já começa a mexer com isso na aula que vem. Aí sim eu vou pedir a vocês o seguinte, lembra da tabela de conversão de unidade que vocês receberam? Na semana passada ainda? Que está lá disponível no SIGA, que está disponível no na nossa pasta compartilhada? Imprimam. Esta precisa ser impressa. Esta não pode ficar no computador. Tem que estar na mão de vocês para vocês poderem manusear ali o tempo todo. Tá bom? Podemos ter acordo que vocês vão imprimir essa tabela de conversão para a semana que vem? Alguém me responde? Sim. Isso. Então, tudo bem. Então, o que a gente pede aqui é a conversão global do etileno, tá vendo só? Não é conversão de unidade, é conversão do reagente. E as vazões molares dessas correntes que são desconhecidas, porque só essa corrente W1 aqui que é conhecida. Tudo isso vai ser tratado para frente, mas a gente não dá um salto do problema, e aqui vocês têm a felicidade de ter um enunciado e ter um desenho, na vida não será assim. Sabe como é que vai ser o enunciado quando vocês estiverem numa fábrica? Do problema que chegar para vocês, se vocês forem engenheiro de processos, engenheiro que forem atuar ali na planta, vai chegar lá o peão, vai chegar o trabalhador da linha de produção e dizer assim, olha doutora, ou doutor, a fumaça que saía da chaminé era branca e está saindo preta. Esse é o enunciado do seu problema. E você, engenheiro, engenheira que estudou 5 anos ou mais, vai ter que pensar por que a fumaça que era branca está saindo preta e achar onde é que está acontecendo a dificuldade, o problema e resolver esse problema. Então entendam que sem os conceitos a gente não vai a lugar nenhum. Sem os conhecimentos a gente não vai a lugar nenhum. O simbolismo lá da videoaula é o mesmo que eu trago aqui. A gente tem um problema de engenharia química todo bagunçado, tá? Aquele monte de informações, que aparecem no enunciado, mas não existe uma solução direta. Não se pisca o olho e magicamente aparece o cubo mágico resolvido aqui, né? Não tem esse caminho. Por isso vocês vão estudar 5 anos, no mínimo, e vão aprender introdução à engenharia química, fundamentos de engenharia de processos, mecânica dos fluidos, transferência de calor, transferência de massa, termodinâmica aplicada, controle de processos, as operações unitárias, os processos da engenharia química que vão informar para vocês como as transformações acontecem, em que escala, que tipo de equipamentos. Tudo isso vai ser um conjunto, vão ser caixas de ferramentas, que se vocês colocarem bem organizadinhas, vão servir para o resto da vida de vocês. Quando a gente fazendo o equacionamento baseado nessas disciplinas de equacionar aqui, a gente chega a um conjunto de equações, aí a gente precisa dos métodos matemáticos. Com os métodos matemáticos, eu recordo a vocês que todos os cálculos do 1 ao 4 vão ser importantes, que toda a matemática do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio vai ser importante. Além das outras disciplinas de métodos computacionais e métodos matemáticos que vocês vão ter aqui. Minha dica final, para a gente poder já caminhar para o encerramento aqui e fazer a chamada, é que o caminho certo para aprender é compreender os conceitos. Por isso eu disse, assistam o vídeo, façam uma pausa no vídeo, anotem aquilo ali. Se quiser, anota a dúvida para trazer para cá. Tudo bem? Na aula que vem vocês já terão dúvidas. Vocês já vão trazer dúvidas. Posso contar com isso? Que vão estudar bonitinho, que vão fazer paradas no vídeo para fazer anotações? Sem isso vai ficar muito complicado lá no final para poder ter de memória tudo que foi passado aqui. É muita quantidade, tá? Então imagina que você tenha lá, né, um oceano de matéria e a garrafa PET para colocar o número de aulas. Então você tem que colocar um oceano dentro de uma garrafa PET. É isso que é o tempo que nós temos para a introdução à engenharia química. Aqui no presencial tinha 18 semanas e nós fomos reduzidos a 13 semanas, inclusive para dar a prova optativa. Então, na verdade, nós temos 10 aulas. Tá? É muita matéria para pouco tempo. Se vocês não tiverem estudo adicional, se vocês não se dedicarem a isso durante a semana, vai ser muito difícil. Nós vamos ter um silêncio sepulcral nas atividades síncronas e muitos de vocês vão ser encontrados de volta nas turmas de introdução à engenharia química no período que vem e eu não desejo isso. Eu desejo muita dedicação para vocês e muita felicidade de passar logo na primeira. Tá? E que se avaliem sempre se vão precisar mesmo, se é esse mesmo curso que vocês querem. O caminho é errado, porque tem um monte de gente que faz cópia de prova antiga e tudo mais, e tem provas antigas minhas circulando aí, é doidado, né? Esse período não adianta ter bizu de prova, porque eu vou fazer questões todas diferentes, questões que eu nunca usei nesses 20 e tantos anos ensinando introdução à engenharia química, tá? Então, fiquem atentos para aprender os conceitos e resolver todos os exercícios, porque o jeito errado é decorar como é que faz um exercício. Imagina esse problema daqui, ó,
né? Vamos voltar lá no nosso problema inicial? Imagina esse problema que eu dei a concentração, a vazão de alimentação numa prova. E aí, se eu der a vazão de saída na outra prova, quem decorou não vai saber fazer. Quem sabe os conceitos sabe fazer tudo. Então entendam que isso aqui é muito importante para vocês. Tudo bem? Bom, isso aqui é o que eu tinha a dizer. Alguém tem alguma dúvida? Eu volto para a sala de reunião com vocês agora. Agora eu vou ver as janelinhas. Não precisam abrir as câmeras, eu não faço essa exigência porque eu sei que de vez em quando vem uma dificuldade enorme, tá? Para a gente poder manter a conexão, fazer, ó, a minha tá vermelhinha aqui, eu espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Nós temos 25, tá faltando um. Pelo menos um aluno faltou hoje, porque devia ser 26 aqui na sala, porque o 26º sou eu, tá? Mas nós vamos aqui fazer a chamada. Antes de eu fazer a chamada, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Todas as informações da aula de hoje ficaram claras para vocês? Não tenham vergonha de falar, gente. Tenho dúvida aqui sobre a avaliação continuada. Diga, meu filho. Que o PDF está dizendo, essa avaliação é para entregar sexta, certo? Até sexta. Uma hora. Isso. Então vai ser um texto, né? Uma redação, uma resenha daquilo que você estudou. Pode ser numa folha de caderno normal, né? Pode ser numa folha de caderno normal. Ah, muito bem lembrado. Se você não fala, eu esqueço. Não é digitado. Todas as avaliações, tanto a avaliação continuada, quanto avaliações objetivas, manuscritos. Caneta azul. Ó, tá vendo aqui, ó? A minha bic azul não assinou posse nenhuma não, mas ela é a sugestão para vocês. Caneta. Nenhuma avaliação a lápis terá validade. Tá? Ah, mas eu vou digitalizar e vou mandar. Então use lápis HB. Não, lápis 2B. HB é claro demais. Lápis 2B, aquele fica bem escuro. Tá? Por quê? Porque se eu não conseguir enxergar, eu também não vou conseguir avaliar. Não vou conseguir corrigir. Tudo bem? Tem gente saindo da sala antes da chamada. Vai tomar falta na parte síncrona, hein, gente? É bom voltar logo. Tá? Então, ficou esclarecido? Deixa eu ver aqui seu nome de novo. Ainda nem E o rei? Dúvida. Calma aí. Hã? Vai ser um texto englobando todos os 3 tópicos que você... Não, senhor. Um texto de 20 linhas para cada tópico. Para cada tópico. Então, cada tópico um texto de no mínimo 20 linhas. Exato, então são 3 textos. Beleza. 3 textos. 3 textos. Aí vai precisar de título, alguma coisa assim? Capa, alguma coisa assim? Não, né? Não. Simplifica. Coloca lá, item 1, item 1.1, item 1.2, item 1.3 e assim por diante, não é? Não foi assim que eu numerei? Foi mais ou menos assim. Então, coloque desse jeito. Vamos colocar bibliografia. Olha, naquele de pesquisa lá do Código de Ética e das atribuições, essa é a bibliografia. São os PDFs que vocês vão conseguir baixar lá do CRQ. Não precisa me dizer não. Ok. Né? E se colocar a bibliografia, isso não conta como parte do texto. As 20 linhas são de sua discussão, de sua avaliação, tá bom? Ok. As outras avaliações continuadas serão exercícios para vocês já fazerem contas, para vocês já fazerem alguma tarefa. Diferente de produção de texto. Essa é a única avaliação continuada de produção de texto. Então, as outras avaliações continuadas, logo na sexta-feira de tarde, eu começo a dar retorno. Se ela valeu para validar a presença, como é que ela valeu para validar a presença? Ela mostrou que você se empenhou para fazer. Que ela veio completa, que ela não é cola. Tá? Ela não precisa estar 100% certa, mas que você se esforçou para chegar lá. E não me mandou qualquer coisa e não me mandou copiado do coleguinha, tá? Isso é o que vale presença. Mas mesmo que não esteja certo, eu vou dizer, olha, errado aqui, errado acolá, porque cada uma das próximas avaliações terão gabaritos. Então a gente pode dizer para vocês se está certo ou se está errado, tá bom? Foi entendido agora, Rui? Sim. Beleza, mais alguém tem dúvida, gente? Sejam muito bem-vindos. Antes quando eu começo a fazer a chamada aqui, de vez em quando eu ligo, passo a quinta marcha e esqueço de me despedir. Então eu vou me despedir antes de fazer a chamada. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Eu tenho um prazer enorme de estar com vocês. De vez em quando eu rosno, mas eu garanto para vocês que eu nunca mordo. Tá? Já tô antiguinho o suficiente, né? Porque o pessoal pode achar que eu não sou velho, não, mas já sou, já tomei até a primeira dose da vacina, tá? Então já assim, tô velho o suficiente para ter vocês na conta de filhos, de netos, tá? E quero tratar vocês com esse carinho, mas também com o profissionalismo que a carreira exige. Esse é o nosso pacto, tá? Sempre honestidade dos dois lados. A minha honestidade em relação a vocês e a honestidade de vocês em relação a mim. Teremos uma relação ótima se ela for baseada nesses pilares. Qualquer tipo de situação diferente disso pode gerar sim estresse, mas já falei, rosno, mas não mordo. Como qualquer pessoa normal, gente de carne e osso, tem dias que a gente não está com aquele humor do maior sorriso. Normalmente eu sou uma pessoa bem-humorada. Vamos à chamada então? Temos 2 Camilas, uma com 2 L's e uma com L só. Preciso disso no chat, só se não tiver jeito de falar no áudio,
No chat não. Só se não tiver jeito de abrir o microfone, é que escreve presente ali no chat, tá bom? Porque agora eu tô vendo o chat. Estão entendidos? Então vamos lá. Camila Pereira. Presente, professor. Presente. Camila Farias. Presente, professor. Viu? Funcionou, Camila. Douglas. Douglas, dou-lhe uma? Ah, presente. Esther. Presente. Isso. Fernanda. Presente, professor. Gabriela Raquel. Ah, tá presente no chat. Enzo. Enzo com H, eu nunca tinha visto, meu filho. É diferente mesmo. É diferente. Igor. Ah, esse que faltou, tá vendo? Então foi o que faltou. Que pena. Vocês lidaram com ele no primeiro período lá? Avisa que ele já perdeu uma aula. Isabela Quirino. Isabela. Faltou também. Ah, não, tá ali. Presente no chat. Isabelle Pereira. Dou-lhe uma. Deu-lhe duas. Faltou. Essa faltou. Jaiane. Presente, professor. Jéssica Beatriz. Presente, professor. Joana Favre. Presente. Isso. Jonatas presente no chat. Gente, há quanto tempo que eu não tenho um Jonatas como aluno? Um dos meus orientados mais queridos é Jonatas. Espero que você substitua com o mesmo louvor. Jorge. Presente, professor. Luene. Faltou. Tem gente que acessou 2 vezes, gente, porque tem 25 na sala e já tem 3 faltas. Maria Clara. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Presente. Que isso, gente? Chuva? Melquisedeque, posso te perguntar uma coisa? Pode ser. Ah, o Igor apareceu ali. Apareceu no chat. Todo mundo te chama de Melk ou é Melquisedeque mesmo? As pessoas me chamam de Melk, mas é Melquisedeque mesmo. Tá bom, não, é porque assim, você não é o primeiro Melquisedeque que eu conheço, né? O dono da pizzaria Sabor Antigo aqui em Seropédica é Melk. Né? Então seja muito bem-vindo, né? Não é um nome que seja estranho pra mim, mas Melk é muito mais fácil que Melquisedeque, né? Milena, Natasha. Presente. Natália. Presente. Raíssa. Presente. Tuane. Presente, professor. E o Rei. Presente. Pronto! Sejam bem-vindos, meus filhos. Começamos a Introdução à Engenharia Química. Estou muito feliz. Espero que essa turma de vocês seja um sucesso. Quanto tempo, né, que a gente não tem... Ah, a Luene apareceu aqui. Peraí, deixa eu botar uma presença nela. Quanto tempo que eu não tenho uma turma toda de semestralizados. Estou muito feliz. Espero que a gente crie um laço para que dure para sempre. Apesar de eu só pegar vocês até o quarto período obrigatório e tem uma disciplina optativa no quinto, tá? Então eu vou encerrando a aula aqui, que eu ainda tenho que começar a editar esse material. Alguém tem alguma pergunta a fazer antes de eu sair? Sim, eu tenho mais uma dúvida. Diga, filho. Eu tô no site do Conselho Regional de Química, né, CRQ. Sim. Só que eu não sei onde tem o PDF para ser... Faça a busca. Essa é a parte de buscar e amadurecer. Entendi. Vai aparecer aí, com certeza. Todo período o pessoal consegue, filho. Beleza. Tá? Então em algum lugar está, tá bom? Professor, Sim, quem tá falando? Tuane. Tuane. Eu não sei se o senhor falou, mas pra gente enviar a avaliação, a gente vai colocar o que no assunto? O quê? Avaliação mesmo, continuada? Quando a gente Isso, enviar- avaliação... E T382, avaliação continuada 1. E T382, avaliação continuada 2. Lembra que eu tenho um monte de turmas, um monte de alunos, um monte de lugar diferente, tá? Ó, a Camila tá dando uma dica pra você aqui, ué. Vai direto no Google, não entra no site do CRQ3, não. Você vai achar o PDF. O nome no PDF, a gente coloca o nosso nome com a nossa turma? É bom. Bota só o seu nome. Tá bom. Que a turma eu sei que é T01. Só vocês têm acesso ao meu e-mail. A outra turma pode até ter gente assistindo aula aqui. É verdade. Não devia. Mas, tá? A gente vai... Põe o seu nome no PDF, tá bom? Tá bom. Avaliação Tá continuada 1, Tuane. Avaliação continuada 1, Ruei. Avaliação continuada 1, Jonatas. Pode ser? Tá? Mas sempre, Pode. manuscrita. E pra eu ler de cima pra baixo, da esquerda pra direita, pelo amor de Deus, que senão vem aqui e fica com torcicolo. Tá bom? Posso desligar ou vocês ainda têm mais alguma pergunta? Tá, beleza. Achou, olha lá, viu? Valeu. Então, ó, abraço pra vocês, a gente se vê quarta-feira. Espero as avaliações até 1h da tarde de sexta, tá? Tchau, tchau!